Estamos aqui para mais um bate-papo pela sua TV Universal. Um bate-papo que está se tornando já tradicional. Todo dia, na hora do almoço, entre 11h15 e meio-dia e 15, você bate um papo com uma pessoa da comunidade, uma pessoa que tem se destacado nos diversos campos de atividade aqui em Brodowski. E hoje o nosso convidado é o Valentim Nogueira. Ele que é o responsável aqui no Clube Brasileiro de Brodowski, né? E também é uma pessoa que há muitos e muitos anos vem trabalhando pelo esporte de Brodowski, é uma pessoa conhecida regionalmente, tem se dedicado realmente de corpo e alma e colheu seus frutos. E é justamente sobre isso. A vida do Valentim, a caminhada dele, tanto no setor de esportes como aqui na sociedade, que ele vai contar para você de Brodowski, conhecer um pouquinho mais quem é Valentim Nogueira. Muita gente conhece, mas tem coisas que ele sabe e que você talvez não saiba e vai passar a saber a partir de agora. E aí, Valentim, como é que tem sido essa caminhada de tanto tempo? Bom, essa caminhada a gente vem de muitos anos, com muita luta, mas com muita alegria também. A gente não teve só tristeza, não, foi mais alegria. Eu acho que tudo que foi feito até hoje, que a gente tentou fazer, eu acho que foi muito válido. Eu estou satisfeito, imensamente, porque a nossa vida tem muito a desejar ainda, mas a gente conseguiu, uma grande parte da nossa luta foi coroada com êxito. Muitos trabalham uma determinada atividade, no seu caso a parte esportiva, que a gente vai dar maior destaque, por dinheiro. Você, eu sei que às vezes até colocou do bolso, eu tenho certeza disso, toda pessoa que é idealista acaba gastando. Mas tem uma coisa que gratifica, é ver um garotinho que às vezes começou pelas suas mãos, aprendeu os fundamentos do esporte, de repente essa pessoa se destaca, pode até não chegar lá, porque profissionalmente ele acaba indo para outra atividade, mas você percebe que ele teria um potencial muito grande. É por aí a gratificação que você sente? Realmente, o que a gente sempre teve, assim, era sempre unir a garotada em torno de um esporte sadio, mas o que fosse o futuro dele, a gente nunca importou. Não é como hoje, que são trabalhados os meninos basicamente para ser um profissional. A gente trabalhava mais para o menino ser um homem de verdade. Aí depois, o que vinha pela frente, era tudo uma consequência da própria vida dele. Às vezes, hoje são os jogadores, o menino que participou comigo, são médico, engenheiro e outra vida que eles escolheram para ser. Então teve alguns meninos que destacaram, assim, que foram para alguns times, não chegaram a ser um grande nome assim no futebol, mas jogaram por diversos times aí de segunda divisão ou por outros estados aí. Há quanto tempo que você está nessa vida de esporte? Eu me lembro que faz tempo. Eu comecei já novo, logo que eu entrei no banco, com 19 anos, eu comecei a treinar a meninada, assim, peguei uma faixa etária mais ou menos de 9 a 12 anos, então eu fiquei mais ou menos com uns 28 anos, assim, mexendo com essa meninada. Então nós sempre tentando fazer o de melhor por eles, né? A gente nunca teve um recurso, assim, de ninguém. O Brodowski sempre foi um time que sempre lutou com muita dificuldade, né? E eles também não tinham condição de ajudar a gente em nada disso daí. Então a gente lutava ali, os meninos ajudavam a pagar viagem, aquela coisa, e a gente disputava os campeonatos aí regionais, tudo nessa forma assim. E graças a Deus sempre tem dado certo, é aquela coisa do amor à camisa, né? Se você tivesse que colocar a nível nacional a rivalidade que existe entre Brodowski e Bandeirantes, você compararia a que tipo de rivalidade? Palmeiras e Corinthians, Flamengo e Fluminense? Eu acredito que sim, viu? Porque a turma que, quando é uma coisa esperada, né? O Brodowski, embora seja uma cidade muito pequena, mas é uma coisa esperada. O pessoal disputa tudo, né? Mas parece que o que define um campeonato é o Brodowski e Bandeirantes. Eu, embora não tenha esse pensamento. Eu acho que os dois pontos que valem entre Brodowski e Bandeirantes valem com qualquer outro time. Mas o maior pensamento do torcedor é ganhar o Bandeirante do Brodowski e o Brodowski do Bandeirante, né? Eles ficam esperando, você vai esse dia. Então, durante, às vezes, o ano todo, não tem aquela lotação nos estádios, assim, como normalmente tem. Até pessoas que nem vão em campo, essas coisas, eles vão lá para torcer por um lado lá. Eu me lembro da minha época de Corintinha, a gente vinha jogar aqui em Brodowski, era o time aqui sempre foi forte, os dois times sempre foram times fortes, mas a gente saía de Batatais, às vezes, para assistir o Bandeirante e o Brodowski, porque sabia que ia acontecer coisa, né? Coisa podia ser um belo jogo, uma bela briga. Você lembra de algumas boas brigas?
Ah, eu quase assim, a gente lembrar assim de briga assim, a gente não lembra assim, mas de ofensas assim que o pessoal briga com o juiz, aquela coisa que tenha a tradicional assim, mala preta que eles falam, aquele negócio de que eles falam que o fulano lá, o bandeirante ganhou do Brodowski porque comprou o juiz, outra vez era vice-versa, né? Então isso aí existia muito, e as torcidas, né, naquele tempo os caras soltavam foguete um no outro, aquela coisa, depois que terminava o jogo. Então tinha um bar que chamava o Bar do Padeirinho, né, e o Bar do Honorato, né? Então ali a turma ficava no Bar do Honorato, era o ponto de encontro do time do Brodowski ali em geral, né? E o Bar do Padeirinho, que era uma sorveteria já bem tradicional aqui, ficava a turma do Bandeirante. Então a turma do Bandeirante geralmente não passava lá para baixo, né, o dia que acontecia o derby. E a turma do Brodowski, o dia que perdia, também não subia, não vinha, o pessoal às vezes nem na praça não vinha, porque tinha que passar perto do bar do Padeirinho ali, né? Mas hoje parece que o pessoal está mais a maior parte do pessoal está mais conscientizado, assim, que a forma mesmo é jogar bola e ter o time melhor. E tem as brigas, coisas assim, né? Mas parece que o povo, eles falam que acabou o derby, tá? Não é, o problema é que o pessoal está mais culto, está mais consciente do que é o esporte hoje. Né, que não é brigando assim, é que pelo menos aqui tem aqueles mais fanáticos, né, que às vezes os caras extrapolam um pouco, mas eu acredito que a maior parte está mais consciente do time que é o melhor, né? Bom, eu estou aprendendo a conhecer Brodowski junto com vocês, telespectadores, a verdade é essa. Fala para mim, um grande time do Brodowski, você que é um estudioso, qual seria, se você pudesse colocar ao longo de vários anos, né, várias formações, qual seria o time dos seus sonhos, o Dream Team do Brodowski? O Brodowski teve graças a Deus ele teve muitos times bons mesmo, viu? Porque eu tive a felicidade de treinar uma garotada, inclusive o Zé Luiz fez parte de muitos times que eu participei. Zé Luiz jogava bola? Jogava também. Sério? Mas jogava mesmo? Ele jogava, ele não era aquele de dar aquelas cacetadas assim, mas era um jogador leal. Então, graças a Deus, eu fiz um time que eu tive assim, que eu comecei, foi uma da segunda participação que eu tive assim com o juvenil, e os meninos chegaram a ser campeão do estado, na mão do seu Vicente Fabre, depois que passou a dirigir o Brodowski, que já dirigia. Então, aquilo ali para mim foi muito gratificante, porque quase toda aquela meninada que saiu do meu juvenil, das classes mais baixas ali do futebol, eles participaram daquele campeonato. E por sinal, foi muito assim divulgado na época, até a TV de Ribeirão veio filmar pela Globo e tudo, e saiu até em jornal nacional aquilo, porque Brodowski, segundo as pessoas que participavam de todos os campeonatos assim de outras equipes, era uma das únicas cidades que existia realmente o futebol amador, o amadorismo puro, sem que o cara ganhasse nada para jogar. Então foi muito bonito essa participação. Então isso é uma coisa que marcou muito para Brodowski. Foi em 1986 quando o Brodowski foi campeão. Então tinha um time muito forte, o Brodowski foi crescendo e ganhou fora. Foi uma coisa muito bonita mesmo, o Brodowski naquela época. Em Ribeirão, quando o comercial vai mal, o Botafogo cai. Quando o Botafogo vai mal, o comercial cai. Em Campinas, a mesma coisa em relação a Ponte Preta e Guarani. Em Brodowski, se não existisse o Brodowski ou não existisse o Bandeirantes, os dois já teriam acabado? Eu acredito que sim. O que vem salvando o Brodowski realmente é um trabalho de base que o Brodowski vem fazendo há muitos anos. Porque antigamente o Brodowski, eu me lembro eu era menino já, mas em 56, 58, por aí, 60, o Brodowski tinha uma equipe assim, base, era tudo elemento de fora, de Batatais, tinha muita gente de Batatais, tinha de Ribeirão, entendeu? Então, o Brodowski não tinha motivo para ter um time que disputasse o ano todo. Então, aquilo era feito, o time, mais assim, para jogar com o Bandeirante, para jogar os derby. Então, hoje não, Brodowski tem time em categorias inferiores e Brodowski tem um time hoje formado que disputa um amador, que, ou bem ou mal, é o melhor, hoje é considerado o melhor time ainda da região, que vem ganhando, assim, entendeu? Então eu acho que se acabar o Brodowski,
aliás, se o Bandeirante parar, o Brodowski hoje ele continua a mesma coisa, porque o Bandeirante parou por muitos anos e o Brodowski continuou. Eu acho que tudo, agora essa rivalidade, é lógico, dá muito mais motivação para que os dois times cresçam, né? Entendeu? Porque eu acho que o Bandeirante também tem uma diretoria muito boa, o pessoal é muito trabalhador. Eu acredito que hoje eles estão fazendo já um trabalho de base, embora eu não conheça ninguém assim lá do Bandeirante que faça isso, mas pelo que consta estão fazendo um trabalho de base. Então eu acredito que eles sobrevivam, sim, um sem o outro. Só que já não vai existir aquela motivação de chegar um come-fogo, como eles falam, né? Entendeu? Você se lembra de algum jogador que tenha sido ídolo do Brodowski, que depois tenha passado para o Bandeirante ou vice-versa? Eu tenho, até na época jogavam no Brodowski, eles jogavam no Brodowski, depois vieram para o Bandeirante. Tinha o rapaz, o apelido Bipo, Mário Morando. Então teve na época também que veio do Bandeirante, foi do Brodowski, né? Esses são os mais desafiados. Tinha até ele é meu cunhado, o Pelezinho, que eles falavam, depois ele foi jogar participou em times assim de segunda divisão, que também até ele chegou a jogar no Brodowski, veio no Bandeirante, mas ele começou no Bandeirante, né? Então a gente tem assim as pessoas que se destacaram em outros, isso aí depois que passa, que acontece, né? E fica, a amizade é uma coisa que, né, não acaba. É justamente por aí que eu ia entrar com a minha próxima pergunta. Dentro do campo é uma guerra no bom sentido, entre aspas, todo mundo procura vencer e a torcida tem o seu lado. Brodowski não é uma cidade grande. Logicamente, depois do jogo, à noite ou na semana seguinte, todos se encontram nos barzinhos e tal. Como é que é essa convivência, né? Como é que é aquele negócio, por exemplo, tem pai que o filho, ele é Brodowski roxo, o filho é Bandeirante. Como é que é isso? Realmente, isso aí é um problema muito sério, isso aí. Então, inclusive no Brodowski mesmo, quando tinha um rapaz que o pai era Bandeirante, jogava no Bandeirante, então o filho dele começou a jogar lá. Então chegava na época de assinar a ficha, aquela coisa, o cara escondia e tudo. E hoje ele é um fanático do Brodowski, é o pai do Zé Luiz, sabe? Então ele não queria que o filho jogasse no Brodowski de jeito nenhum. E hoje ele é um torcedor fanático do Brodowski pelo filho dele. Isso existe mesmo, muito em Brodowski, né? Mas é uma coisa assim que até hoje tem muitos pais que são bandeirantinos e o filho joga no Brodowski, né? Isso são as coisas que veio vindo de criança. E o pai também não vai querer ferir a parte tirar aquela liberdade do filho para onde ele deve jogar. Então o pai acaba concordando, até nem torcendo com aquela impetuosidade que o filho torce, né? Mas ele continua apoiando o filho no time que ele está. Eu acredito que lá no Bandeirante também deve ter algum menino também que o pai seja do Brodowski, sei lá. Mas isso aí, eu acho que eles vêm se comportando bem. O pessoal tem acatado isso bem. Eu acho que é uma rivalidade, mas no fim se torna uma coisa bem sadia, eu acredito. Você acreditou num trabalho quando ninguém falava nisso, que eram as divisões inferiores. Era raríssima a equipe, nem equipe grande. Naquela época nós tínhamos os terrenos baldios, campinhos. A meninada ia para lá, jogava, passava alguém, aquele menino leva jeito, levava para o time. Mas o fundamento mesmo, levar o garoto para dentro do estádio, do campo, treinar, ensinar como é que faz um arremesso, como é que sai do impedimento, não havia essa preocupação. De repente explode, né? A crise econômica fez com que os clubes cuidassem da divisão inferior para economizar divisas. Hoje, se você tivesse que começar a caminhada, seria mais fácil, né? Realmente hoje seria mais fácil. O que ocorre é o seguinte: quando eu comecei a fazer o time, a trabalhar no Brodowski, assim, uma coisa espontânea, a gente nunca ganhou nada e nunca pretendeu ganhar nada. O que a gente pretendia era ver mesmo essa meninada jogar. Então, quando a gente começou no Brodowski, o Brodowski tinha todo esse time de fora. Então, a minha ideia era, quando eu comecei, era que isso se acabasse, que realmente ficasse um time disputando pelo Brodowski. A minha briga sempre foi essa. Até tinha pessoas dentro do Brodowski, quando eles queriam um menino das equipes inferiores, que a gente tomava conta ali, eles achavam que eu não torcia. Você é contra o Brodowski porque você não quer dar um menino para o Brodowski. Não era bem isso. O que eu queria realmente é que o time fosse um time do Brodowski. A minha luta sempre foi isso. Eu nunca fui contra jogador de fora que participasse no Brodowski. A única coisa que eu sempre fui contra
Porque às vezes eles pegavam um jogador que já não jogavam mais nada, que o cara estava em fim de carreira, né? Chegava e o cara começava a ter um privilégio muito maior e ganhar dinheiro em cima dos meninos que jogavam aqui. Então os meninos daqui eram menos valorizados, aquela coisa, quando perdiam, eles iam embora, né? Não escutavam o bandeirante soltar foguete na cabeça do Brodowski. E sempre os meninos eram culpados. Então a minha mágoa, as minhas coisas que eu tinha com isso, era de formar uma equipe daqui. Graças a Deus nós conseguimos. Hoje o Brodowski tem todo mundo daqui e o time está participando, está competindo, está uma beleza. E a gente conseguiu levar, coisa que nunca Brodowski teve, em todos os anos da minha vida que eu participei, que eu conheci, nós começamos a levar, a participar de jogos regionais, levar os meninos para jogos regionais, entendeu? E nós fazíamos uma guerra de futebol aqui na região, com Batatais, Altinópolis, tudo, e nunca existia isso na nossa região. Então tudo foi crescendo, foi uma chama, que acho que até o nosso futebol da nossa região, aqui de Brodowski, levantou o futebol da região, que parece que alertou todo mundo, que todo mundo começou a formar tudo isso. Lá naquela época, o Filipinho, o Decur, né, em Batatais, tinha... Então eles começavam a lutar como a gente, assim, e eles conseguiram muita coisa também, né, esse pessoal. Você também participou nessa época, né? Então eu acho que isso aí que foi muito importante na vida da gente. A gente conseguiu levantar uma coisa, uma bandeira da cidade, isso aí que é a verdade. No período que eu fui diretor de esportes lá na Prefeitura de Batatais, eu me lembro que você levava suas equipes, o Carlos Henrique do Carmo era o nosso coordenador, fazia um excelente trabalho, e o pessoal de Brodowski lá sempre dava trabalho, assim, em termos de competitividade. O pessoal falava assim, vai vir um time não sei da onde, mas chegava Brodowski sempre, quando não ganhava, endurecia o jogo. Como é que vocês conseguem, dentro de um universo pequeno de material humano, sempre montar boas equipes? Realmente naquela época, o Carlos ele tinha muita força. Além dele, ele tinha preparadores físicos, ele tinha uma coisa bem montada em Batatais. Ele foi um menino que ele lutou muito pelo esporte, como a gente lutou aqui. Eu não sei se ele foi reconhecido o trabalho dele. Mas ele, pelo menos a gente via dentro do campo, a força que ele tinha com aquela meninada em Batatais, né? Então, eu até admirava demais. Então, quando a gente começava aqui a fazer o trabalho com os meninos, a gente conseguia arrumar uma bola com, sei lá, com o prefeito, outro a gente comprava, os meninos levavam as coisas, a gente pedia para os pais dos meninos. E era mais pela vontade de cada um. Porque hoje, a parte de esquema tático, que Batatais já empregava, essas coisas, de jogadas, a gente não tinha. Então, o que valia era a vontade de cada menino e o individualismo de cada jogador que a gente tinha, para superar tudo isso daí. Porque a parte física que Batatais existia na época era violenta, eles tinham professores, tudo, era muito bem estruturado, era já na época. Então, quando foi criando uma rivalidade com Batatais, nós perdíamos muito Batatais, mas nós conseguimos ganhar bastante, né, deles, entendeu? Então, graças a Deus, eu acho que a força que deu para o esporte aqui na região foi bem isso, foi uma coisa que tem que existir nessa rivalidade, esse trabalho, porque para que seja séria a coisa, né? O profissional, a cidade onde existe o esporte profissional, seja ele o futebol, dizem que o basquete não é, mas é super profissional, a verdade é essa, ou o vôlei, mata os esportes amadores. Isso aconteceu em várias cidades da região. Batatais é um bom exemplo. Eu digo isso porque eu moro lá e estou mais próximo. O campeonato amador que existia, Batatais tinha 12 equipes, Brodowski tinha 2. Brodowski continua com as duas fortes, Batatais com nenhuma. Por que isso? Realmente, isso daí foi um desestímulo assim, pelo futebol. Hoje, Brodowski, por exemplo, tem uma liga aqui. Lá acabou. Né? Lá acabou a liga. Então, eu acho que Brodowski está fazendo de uma liga um campeonato regional. E essa liga de Batatais, ela deve estar fazendo falta. Ou é desorganizada, como seja, que eles falam, isso aqui não pega, porque o juiz é daqui. Porque não... Eu acho que o que tem dentro da cidade, um campeonato local, ele vai o quê? Ele vai dar chance para essas pessoas, esses rapazes que trabalham na lavoura, na indústria, entendeu? Deles se promoverem, de aparecer alguma coisa. Eu acho que isso aí, se acontecesse em Batatais, o que ia acontecer? Ia fortalecer mais o esporte,
o esporte assim de coletivo, né? Tanto no basquete como em qualquer coisa que seja, qualquer futebol, esporte que seja. Então o que ia acontecer? Ia fortalecer muito mais, né? Porque às vezes tem muitos jogadores que jogam várzea, que jogam em fazenda e que se tornaram o grande nome do futebol de Batatais ali. Entendeu? A gente via lá que eles falam até hoje Zé Lopes, essas pessoas que chegaram até a participar de seleção, né? No meu pai falava Neca Lopes, não sei. Bicicleta. Então tinha, né? Muita gente assim que são pessoas o quê? Eles trabalhavam em fazendas, né? E chegaram até numa seleção brasileira, né? Então por que não ter um campeonato dentro da cidade, né? Dando uma chance que o Batatais fazer uma sondagem e descobrir esses jogadores. Eu acho que isso daí que é uma coisa importante, do que ele ficar sondando, às vezes, um menino lá em Minas, que joga num juvenil, não sei que lugar que eles pegam um jogador, para tentar pagar essas coisas, sendo que eles têm tudo em Batatais ali. Em Batatais hoje é uma cidade grande, né, um porte bom. Num passado recente, e pelo menos o Delione ainda está jogando futebol, jogando bem, teve no Botafogo. O Osni foi jogador do Batatais, o Furlan fez muito sucesso em Batatais, e o Delione são os três nomes que eu lembro no momento. Quem mais, nesse período dos 10 últimos anos, assim, despontou em Brodowski, poderia ter chegado lá, mas não se interessou? Eu, na época que eu participei, eu tive muito menino que poderia ser um profissional, que poderiam ter ou 10 ou mais anos, né? Eu tinha, vamos supor, o Elias, tinha o Cuca, que jogou no Brodowski mesmo, o Zé Luiz. Só na época que eu comecei, saiu o Tércio, que jogou no Ceará, jogou por muitos lugares aí. Então, mas eles se interessaram mais na vida deles, profissional, começar, né? E depois teve, assim, esses meninos que passaram pela minha mão também, que eles estão jogando, o Chacrinha, essa turma toda que está jogando aí. Tem o Fernandinho, que está jogando lá em Goiás também. E eu acho que tudo faltou um pouco de se interessar mais na parte do esporte. E nós temos aqui hoje vários meninos que podem até participar de uma equipe superior à do Brodowski. Eu acho que inclusive, mas o medo é que eles chegam, não começam a ter aquele apoio, e depois ter que perder o estudo, perder o tempo deles todo, né? Tudo que ele fez na vida e perder em poucos tempos de futebol. Então, esses que estão arriscando, eles estão dando até para tocar a vida, né? Na nossa época, vamos dizer assim, o jogador de futebol e o artista, seja de rádio, televisão, qualquer coisa, ele era marginalizado, né? Ah, o sujeito faz o quê? Vamos supor, ia pedir a mão da moça em casamento. Ele faz o quê? Jogador de futebol. O pai já olhava o rapaz, meio assim, ressabiado. Ah, não deve ser grande coisa. Parece que esse preconceito foi apagando os grandes salários. Hoje você vê um Romário, tá certo que é um caso raro, mas um Romário sair da favela e ficar uma pessoa milionária, certo? Você acha que hoje o esportista ele é encarado pela sociedade como uma pessoa muito mais fácil de ser assimilada do que há 20, 30 anos atrás? Inclusive, eu acho que hoje, qualquer na vida da gente, isso aí que é uma coisa interessante que eu acho o esporte. Ele traz uma Hortência lá de uma cidadezinha que nunca existiu. Não existiu, não, que nunca foi divulgada. Não teve destaque nenhum, né? Não teve destaque nenhum. Então, era uma moça pobre, hoje ela tem um conceito mundial no basquete, né? Então, eu acho que através disso daí, e esse preconceito foi acabando, porque teve uma época que quem podia ser jogador de futebol profissional era um pai que podia custear o filho no estudo e no esporte ali. Hoje não. Hoje o cara sai de uma favela, ele sai de qualquer lugar, ele vai ter um renome internacional, como aconteceu. Eu acho que isso daí, esse preconceito, eu acho que já não existe mais. A não ser que ele é um jogador que ele não vai nunca, né, começar a ir ganhar aquele salário, aquela coisa que não vai. Então, às vezes o cara fala, é melhor ser largar do que... Não é verdade? Eu acho que isso daí é uma chance. Por isso que através do esporte é a coisa mais linda. Ele não existe preconceito, porque o sujeito ele chega num patamar de sucesso que ele se equilibra aos grandes nomes de qualquer coisa do Brasil, tanto político, qualquer coisa do Brasil, um esportista.
Então, ele é do nada, ele vai subindo como cantor, como uma vida profissional. Isso eu acho muito bonito. Eu acho que o que quebrou esse preconceito foi realmente isso. Aí mostra a capacidade do ser humano, de qualquer pessoa, a se integrar na vida social. Há tempos atrás também, o jogador, justamente por talvez esse preconceito, ele acabava frequentando lugares, ele não se cuidava fisicamente, ele tomava todas na véspera do jogo, fumava muito. Parece que hoje o atleta, ele está conscientizado que sem uma adaptação física necessária, ele jamais será um bom atleta. Você está sentindo isso na garotada? Eu sinto assim na parte profissional, mas eu acho que na parte amadora, eu acho que todo menino, todo jogador que devia jogar, qualquer esporte que ele seja, eu acho que ele tem que se cuidar muito bem. Porque se ele não ganha profissionalmente, que seja um amador, o pessoal que vai, o torcedor que vai ver ele, ou contra ou a favor, ele quer ver um futebol ou um outro tipo de esporte em boas condições, ele quer sair de lá como ele estivesse vendo um profissional. Eu acho que o jogador, quando se predispõe a jogar em qualquer coisa que seja, ele tem que estar preparado. Ele tem que chegar no sábado, vai ter um jogo de domingo, ele se cuidar mesmo, porque ele faz parte, ele é o espetáculo então, ele tem por obrigação de se cuidar. Eu acredito que ele não deve, ele tem a beber, a fumar muito, entendeu? Eu acho que porque quem vai lá, o cara não quer saber se ele é profissional ou se ele é amador. Ele vai lá para ver o time dele ganhar, como vai ver qualquer time grande ganhar. Eu acho que uma vez que ele está a fim de jogar, de participar, ele tem que se cuidar. Eu sou contra esse negócio de, mas eu não ganho nada, eu vou lá por lazer dele. Eu acho que, então ele vai fazer um rachinho, uma coisa assim, fora de um estádio que o pessoal não vá lá torcer por ele. Aí eu acredito, mas eu sou daquela forma que o cara tem que ter mais ou menos uma responsabilidade profissional, mesmo no amador. Nós vamos fazer um intervalinho no nosso bate-papo, em seguida já voltamos para continuar conversando com o Valentim. Ele que ainda tem muita coisa para contar para a gente, muita história que ele sabe, que você vai ficar sabendo também no nosso bate-papo de hoje. Um minutinho só, já voltamos. O nosso bate-papo, você que ligou seu receptor agora, hoje nós estamos conversando com o Valentim, ele que sabe tudo sobre o esporte de Brodowski.
Já deu para perceber que ele é Brodowski até morrer, né? Tudo bem. Mas, acima de tudo, ele não é Brodowski só time, ele é Brodowski cidade. Ele sempre participou do esporte como um brodowskiano autêntico. Isso é que é bom nas pessoas. Mas, além do esporte, o Valentim está aqui pegando firme na Sociedade Recreativa Brasileira de Brodowski. Vocês que são aqui de Brodowski, vocês não imaginam a fama que essa Sociedade Recreativa Brasileira de Brodowski tem em toda a região. O que todo mundo da região tem inveja dos eventos que vocês realizam aqui, eu estou falando isso de coração, porque já vim algumas vezes aqui, e sempre que tem um baile em Brodowski, várias e várias pessoas, nós vamos lá para Brodowski, nós vamos para Brodowski. Por quê? Porque vocês conseguiram cativar tanto o pessoal daqui como o pessoal de fora. Como é que Brodowski consegue, a Sociedade Recreativa consegue realizar tantos eventos de tanta qualidade? Realmente, aqui, ó, eu acho que nós temos um corpo aqui na sociedade que o pessoal tem uma dedicação muito grande. Então, o clube tem aqui assumido a parte de bar, a parte de restaurante. Inclusive, aos domingos a gente faz um almoço, não só para o associado, né? Então, nunca foi isso aí. O pessoal até tem vindo de fora, almoçar aí e tal. Isso daí é um trabalho muito grande que a gente faz. Além da gente... A gente não tem horário para trabalhar esse negócio de falar, não, eu só trabalho tantas horas por dia. Nós não, eu tenho o Soares, tem a moça, a Denise, os seguranças, o pessoal da diretoria que a gente tem participado, eles nos têm dado muito apoio nessa parte do clube. Então, eles deixam muito, o clube vai muito bem, graças a Deus, porque eles deixam a gente muito à vontade para trabalhar. A gente tem feito um trabalho honesto e da medida que a gente vai vendo a parte financeira do clube, a gente vai ampliando as coisas, inovando, né? E hoje é uma coisa irrisória que se cobra de mensalidade no clube e o que ele proporciona para o associado, né? Porque eu acho que tem muitos lugares assim, que não menosprezando ninguém, mas os clubes estão em dificuldade, a gente sente que mas aqui o associado, embora seja pequena a quantidade em real que a gente que o clube cobra, eu acho que isso é muito válido, porque o pessoal tem pagado pontualmente, a gente está com quase 95% das mensalidades recebidas. Então, isso aí que é importante, eu acho. A gente, então, vai batendo papo com o pessoal, essa moçada mais nova que vai entrando no clube, a gente vai tentando colocar na cabeça uma coisa mais sadia dentro do clube. Quando a gente sabe de alguma coisa errada que eles estão fazendo, a gente vai conversando. Então, isso aí que vai chamando o pessoal para dentro do clube. Embora existem algumas coisas que são erradas, que a gente sabe que são erradas, e a gente tenta minimizar tudo isso, ou arrumar, ou procura melhorar, a gente vão tentando trazer esse jovem para dentro do clube. Mas aqui existe um respeito, vem pessoal de todo lugar, mas nós temos uma área de segurança muito boa, e os pessoal se respeitam. Além disso, existe um respeito muito mútuo entre os associados e não sócios. Eu acho que isso daí que é importante, porque que é o crescimento, porque não é só o sócio que vai tocar o clube, né? A gente tem que ter a participação do não sócio, uma vez que a coisa que seja sadio, que ele venha aqui e respeite os ideais do clube, respeite o sócio, e o sócio seja recíproco, né? Respeite eles também. Então, eu acho que tudo isso vem trazendo muito benefício para o clube. Valentim, nós vivemos um momento um pouco de calmaria, eu não digo crise, eu digo num momento de estabilização do país, certo? O país passa por um momento em que aquele juro alto, aquela inflação louca, está estancada, pelo menos aparentemente, e as atrações, você que trabalha com shows, com conjuntos, era um preço exorbitante, a coisa chegou num ponto que estava ficando impossível. Hoje parece que o pessoal já está caindo na realidade. Já está tendo condição de trazer uma grande atração para cá? O problema é o seguinte, a gente até parece que está assim, não está bem amenizado assim, essa situação de banda, de show. Sabe, então, muito associado às vezes reclama, né? Mas por que não traz um cantor tipo Moacir Franco, que ele vinha demais, Demônios da Garoa? Mas essas pessoas, esses cantores, esses artistas, eles estavam há 6, 7 anos atrás, eles tinham desaparecido do cenário artístico, né? E hoje eles voltaram. Então, para o clube trazer um cantor que não tenha nome também, que não tenha atrativo nenhum, você não consegue nem fazer o show.
Então, o que interessa na realidade é a hora que conseguir trazer um artista de nome, de renome, né? Então, o que está acontecendo é isso. Esses artistas que eram velhos, que são velhos, que, por exemplo, Jamelão, hoje são caríssimos esses artistas, né? Então, o clube hoje é difícil trazer. Você pega um artista, é R$8.000, R$9.000. A gente, com um clube como é pequeno, a gente não tem condição de trazer. Mas em termos de banda, que tocam, de bandas de primeira linha, o clube tem trazido aqui, entendeu? Então, a parte de show, assim, de jantar dançante, essas coisas, o clube deixa sempre assim, bem à vontade. Então, tem por parte do Rotary, do Lais, maçonaria, até a mesma igreja, eles têm feito jantares, essas coisas que eles têm trazido para o clube de sexta-feira, né? Então, essa parte de show, o clube está devendo um pouco. Ele vem assim, como vem Batata, Nelson da Capitinga, essas coisas, né? Esses artistas assim. Mas show mesmo tá um pouco difícil. Os artistas se valorizaram demais, esses artistas que eram os artistas velhos, assim, né, que a gente trazia aqui. Uma coisa que está começando a renascer, tinha caído, tinha acabado praticamente, foi até desmoralizado por grande parte da imprensa, eram os concursos de Miss. Antigamente falava assim, Miss Brasil, o Brasil parava para assistir a Miss Brasil, a verdade é essa. Eu me lembro da revista Cruzeiro, hoje já não existe mais a revista Cruzeiro, ela tinha uma edição especial sobre a Miss Brasil. Até hoje fala-se nas 2 ou 3 polegadas a mais que a Marta Rocha teve, né, que não chegou a Miss Universo. De repente começou essa reminiscência dos concursos de Miss, várias cidades estão realizando o concurso de Miss. Passa pela cabeça de vocês partir para isso, mas de uma maneira coerente, séria, com os pés no chão? Aqui em Brodowski, o ano passado, através do Osni, ele fez a Garota Recreativa. Eu acho que isso daí foi parado há muitos anos, assim. Eu acho que um pouco nós não temos assim um pessoal assim, não estou dizendo assim um pessoal, eu falo de um júri bem capacitado, às vezes para fazer um julgamento. Nós temos que trazer, às vezes, pessoas, nós temos poucas pessoas aqui que às vezes têm um conhecimento de uma beleza de uma moça, de uma elegância de uma moça, né? Então, às vezes, vai muito pela torcida, pela simpatia que tem pela moça. Mas eu acredito que agora vai ter, dia 22, já um concurso de garota aí, de Brodowski, que vai ser realizado aí pelo Fundo Social. E no fim do ano, o Osni vai fazer novamente essa Garota Recreativa. Então, o que falta é isso aí. Às vezes, existem alguns eventos que foi feito há muitos anos atrás, que quebrou um pouco o gelo disso daí, porque não foi eventos assim que foram assim, coisas que deu resultado, que foi sério, assim. Pessoas de fora que veio e fez esse tipo de evento, eu acho que isso daí foi onde caiu um pouco o nível desse tipo de evento, assim, de desfile, de garota, assim. Mas eu acho que Brodowski tem meninas lindas para fazer tudo para participar de qualquer... São meninas que... Tem a professora Fabiana, que dá aula de dança aí, que a gente nota que tem meninas lindas em Brodowski. Mesmo a gente vê assim no fim de semana, que vem de menina. Acho que tem feito um trabalho bem em cima disso daí, uma coisa bem séria, conversar nas escolas, nas faculdades, assim, para poder trazer essas meninas e fazer uma coisa bonita, bem feita mesmo. Bom, vamos voltar um pouquinho para o esporte. Eu sei que você gosta de todos os esportes, você se dedica a todos eles, mas no fundo é o futebol aquele que você mais tem amor no coração, que está guardado. Você se recorda de algum momento da sua vida de esportista em que terminou uma partida, por qualquer que seja o motivo, principalmente nas derrotas, você chegou a chorar? Talvez eu não chorei assim ou me emocionei por derrota, não. Eu já tive assim por derrota, né? Muitas partidas que os garotos estavam em final de partida, né? Mas eu também me emocionei com as vitórias, assim, sabe? Então, nós já há tempos joga Brodowski, Bandeirante, era aquela guerra, né? Então, eu tinha um menino, até na época o Zé Luiz jogava, o Cuca, quando ele jogava até com a perna amarrada, né? Ele jogava e fazia gol contra o Bandeirante. Não que eu seja contra o Bandeirante, absolutamente. Eu nunca fui contra o Bandeirante. Tanto que sempre,
o time que o Bandeirantes teve lá, a maior parte são meninos que jogou, e eu nunca deixei de gostar desses meninos, sempre eu gostei desses meninos. Quer dizer, a gente fez pelo Brodowski, mas se estão no Bandeirante hoje tão bem, ou teve no passado, eu nunca fui contra o Bandeirante. Então, eu já me emocionei muitas vezes, e chorei de emoção e chorei de tristeza também, né? A gente já teve campeonato aí na mão, ganho, tudo, e a gente perdeu, né? Mas isso faz parte da vida da gente, mesmo do esporte mesmo, né? Você que é torcedor fanático do Bandeirantes, pode ter certeza. Nos próximos programas nós vamos procurar alguém do Bandeirante que conheça a história do Bandeirante para contar. O nosso intuito, e o Valentim disse bem claro, ele é torcedor e participa da vida do Brodowski, mas nem por isso tem ódio do Bandeirante, não tem nada a ver. O que nós queremos mostrar aqui é pessoas que contem histórias de Brodowski, ele, no caso, está contando de Brodowski e do Brodowski. Vai ter espaço para o Bandeirante também e para todos os clubes e eventos esportivos daqui. Quando nós falamos naquele desfile de garotas e outros tipos de evento, porque com o advento da televisão, é natural que as promoções comecem a aparecer mais. Porque é muito gostoso a pessoa vir aqui participar de um evento e depois chegar na sua casa e assistir pela televisão a sua filha, a sua sobrinha, a sua afilhada participando de um concurso, ou seu afilhado. Isso é muito saudável, né? Então a gente está até propondo, colocando a TV Universal à disposição para ajudar na participação, na elaboração de qualquer tipo de evento, que isso é bom para todos nós, principalmente bom para a Brodowski. Eu me lembro de partidas, eu particularmente, eu sou palmeirense. Você torce para que time? Palmeiras. Palmeiras, então tão bem. Hoje formou uma dupla boa aqui, tá ótimo. Um trio, né? Um trio, o Zé Luiz também tem razão. Eu me lembro de partidas em que o Palmeiras perdia, eu chorava. Eu guardo bem na memória um jogo com o Peñarol, era decisão da Libertadores, o Palmeiras tinha perdido lá, empatou aqui no Brasil, Djalma Santos, né? Jogava na época, eu chorei 2, 3 dias, fiquei desesperado. Mas passou, tudo bem, mas eu continuava gostando do esporte, perdia, ganhava, continuava. Você sente que hoje a garotada está partindo para outros esportes, ou seja, o basquete, o vôlei, os hobbies como patins, o roller e outras coisas, está roubando o público do futebol? Eu acredito que em parte esteja roubando, sim, mas como também tem um crescimento muito grande da população, eu acho que isso aí o esporte tem que ser diversificado mesmo. Existe o nível, o cultural vai crescendo das pessoas, da comunidade toda, então eu acho que aí, eu acredito que aí tem aquele que gosta do xadrez, então é lógico que vai diminuindo um pouco na parte do futebol. Mas nem por isso, eu acho que o que está realmente, eu acho que está sumindo a coisa o desinteresse que está pelo futebol, essa parte de violência que está acontecendo nos campos de futebol. Há quantos anos que a gente ia no futebol, não tinha necessidade daquela grade protetora para passar aquela torcida ou não. O futebol era uma coisa sadia. Hoje existe uma guerra dentro do campo, né? Então eu acredito que se o pai não leva o filho para ver o futebol, ele vai levar para outra parte que seja uma coisa mais sadia. Então o que acontece? O filho dele vai passar a gostar do tênis de mesa, ou do futebol de salão, ou de futebol ou do basquete, entendeu? Eu sinto isso. Então uma vez que o futebol voltar mesmo, como aqui em Brodowski o pessoal está participando ainda do futebol, mas eu fui em Ribeirão lá ver o Come Fogo outro dia, tinha uma grade de ferro lá atravessada para o pessoal. Então, não é uma liberdade, uma coisa assim, se o sujeito quer tomar uma cerveja, ele tem que passar para o outro lado, ele tem que ter um bar privativo para ele naquele local, porque não pode se misturar. Então, isso aí que eu acho uma coisa lamentável mesmo, o que está ocorrendo no futebol hoje. E eu acho que isso vai afastando mesmo. Um Palmeiras e Flamengo, 12 mil torcedores, né? Não dá nem 10% do Maracanã. Então, o pai leva a participar o filho de outras coisas. A parte que está indo participando do futebol, o sujeito vai para fazer uma guerra. Ele não vai lá para torcer, às vezes, para o time dele. Então, aquele pouco de pessoas que realmente, aquele do nosso tempo, que tem aquela coisa no sangue de amar o time de verdade, ele passa a não ir mais. Vamos dar um bico na bola aqui, deixar o Brodowski de lado, vamos falar de Brodowski. Fala um pouco para a gente da sua Brodowski, dessa cidade que você viu mudar com o tempo. Vamos fazer uma comparação do Valentim quando era um menino de 6, 7 anos de idade com o Valentim de hoje, um senhor respeitado pela comunidade. Como é que você viu a sua cidade se transformar ao longo dos anos?
Eu acho que Brodowski, eu tenho 51 anos hoje. Fui nascido Uma aqui. boa ideia. É uma boa ideia. Eu fui nascido aqui. Eu acho que eu vi muita coisa boa crescer em Brodowski. Eu acho que Brodowski precisa de muita coisa, mas precisa de uma participação mais assim da sociedade, uma participação de tudo para que Brodowski seja muito mais bonito ainda. Eu acho que Brodowski cresceu muito. Brodowski hoje é um renome internacional. Eu acho que o Brodowski tinha que tirar mais proveito dessa situação, entendeu? E quando eu conheci Brodowski era um núcleozinho pequenininho assim. Hoje Brodowski é uma cidade bem assim, um tamanho médiozinho assim. E o pessoal tem um pessoal muito educado. É lógico, existe, não é? A gente quer dizer, existe um baixo nível, como toda cidade existe. E esse crescimento, essa populacional que está tendo, é a situação que vem desenvolvendo há muitos anos no Brasil, né? E isso reflete tudo na cidade pequena, né? Não é porque a gente quer censurar ou criticar. Brodowski é uma cidade, um município assim, tudo bem arborizado, muito mata na região, aquela coisa. Hoje é só cana, a gente vê é fogo constante, essa coisa, tudo. Então é tudo isso aí. Que vem atrapalhar um pouco a nossa cidade, vem, porque a gente não vê mais aqueles pássaros, aquela coisa que tinha no passado, né? Uma coisa, sei lá, tudo vai acabando. Mas Brodowski já é uma cidade linda, graças a Deus eu me orgulho de morar em Brodowski, viu? Eu acho que a amizade, o reconhecimento que o povo tem comigo é o que vale mais para a gente. Minha família é muito amada, eu também. É uma coisa que eu não mudaria daqui, sinceramente, só se eu fosse um dia obrigado mesmo, mas por nada eu não mudaria jamais de Brodowski. Perdão perguntar, você é nascido aqui? Eu sou nascido aqui, minha família sempre foi daqui. Dizem que, é lógico, o progresso é inevitável, o crescimento é inevitável, mas algumas pessoas já começam a questionar se o progresso é bom. É bom que se entenda, o telespectador entenda, bom no sentido assim, hoje você desfruta de uma Brodowski pacífica, calma, tranquila, culturalmente invejável. Será que um crescimento desmedido não atrairia para Brodowski uma mudança no próprio comportamento das pessoas? Por exemplo, as cidades onde a migração da cana acontece, essas cidades praticamente têm crimes todos os dias. Você acha que Brodowski precisa aprender a conviver, não abrir demais as suas portas e também não fechar demais? Eu acredito que Brodowski hoje, ela vive uma situação normal. Pelo que eu sinto, assim, a gente tem sentido na cidade, graças a Deus Brodowski, existe algum crime cada 5 anos. Os assaltos aqui em Brodowski, que eu acredito assim, são assaltos de casa, de bicicleta, são coisas corriqueiras, eu acho. E a maior parte do pessoal que acontece isso não são o pessoal de Brodowski. Eu acredito que não são. Então, o que eu acho que o Brodowski está muito ligado assim, com o Ribeirão. Brodowski fica praticamente num triângulo aqui de cidades. Então, existe muito pessoal que vem de fora, que acontece alguma coisa. Então, a gente vê assim, o pessoal deixa o carro aberto na rua. E eu acho que isso daí, do crescimento, tem que ser uma coisa bem coordenada. Eu acho que uma coisa que cresce, que não tem uma organização, vai ter um preço mais tarde. Eu acredito que Brodowski tem que se cuidar mesmo, não é escolher as pessoas que vêm morar aqui, que isso aí não tem como, ó, isso daí, mas Brodowski tem uma maneira de educar as pessoas, porque só pegando aquelas crianças que vêm, dá uma condição boa para as crianças, tanto cultural como, né, alimentar, tudo. Eu acho que amanhã Brodowski vai ter um crescimento, pode ter um crescimento e com bastante assim, educação com base no que vai vindo. Então eu acho que um crescimento é interessante para a cidade, mas uma coisa que hoje começa a crescer para amanhã ter um Brodowski como tem hoje. Bom, nós estamos quase no finalzinho do nosso bate-papo de hoje. Eu quero aproveitar esse restinho de programa que nós temos, Valentim, para que você me falasse. Você é uma pessoa bem relacionada em vários aspectos e se interessa por vários fatores da comunidade. Ao longo de todos esses anos que você viveu aqui em Brodowski, uma personalidade que tenha marcado você, uma pessoa que você se lembra, um exemplo em qualquer tipo de atividade, mas uma pessoa assim que seria a personificação de Brodowski. Quem seria essa pessoa no seu ponto de entender?
Eu vou citar uma pessoa, sinceramente, o meu pai foi um grande exemplo para mim, entendeu? Mas eu tenho pessoas assim que marcou Brodowski, que marcou na minha vida também. Pessoas que que eu trabalhei, convivi com essas pessoas. Mas tem uma pessoa muito especial, que eu sempre tive ele faleceu, eu sempre tive uma grande admiração por ele, era o Sr. José Saad, que eu trabalhei na coletoria com ele há muitos anos, e ele com tudo aquilo que eu comecei na vida, assim, que eu tinha na vida, eu saí graças a Deus eu sou pobre hoje, sempre fui de uma família pobre, mas ele me ensinou um pouco a ser homem. Eu acho que isso aí foi muito importante, tanto na área de esporte, que ele me jogou nessa área, como na vida dele particular, o que ele era como homem para as pessoas que ele vivia. Ele vivia pela família dele e pelas pessoas, era um sujeito espetacular, eu admirava ele demais. Foi uma pena, foi uma perda que a gente teve, mas um sujeito sensacional. Isso a gente não pode deixar de frisar uma pessoa dessa. Para a gente terminar citando a sua grande paixão, que é o Brodowski, o que dá no próximo derby? Uma coisa que eu sou bem consciente das coisas, o Brodowski já vem ganhando do Bandeirante há vários anos, e vai chegar a hora de perder. Eu acho que a hora que o Brodowski perder, eu acho que o Brodowski tem que aceitar, ele tem que aceitar como grandes esportistas que são, como o Bandeirante também aceitou e perdeu e tudo, teve tudo isso aí. Eu acho que o que eu acho mais interessante disso daí é uma disputa sadia, uma coisa assim. Se o Bandeirante ganhar, que vença, que ele for melhor, eu acho que tudo isso aí tem que acontecer, os derby mesmo, não tem outro jeito, né? Eu queria que não acontecesse mais, mas tem que acontecer. Então eu acho que eu vou torcer para o Brodowski, como evidentemente sempre torci. Mas se o Bandeirante ganhar também, por um lado, se eles merecerem, eu estou feliz também. O que eu vou fazer? Lá tem uns meninos que são meus filhos também, faz parte da nossa cidade. Então, eu acho que o futebol é isso. Eles vão ganhar também uma hora, e eu acho que o importante é o Brodowski aceitar essa derrota, com dignidade, como o Bandeirante aceitou. Ele fala que vai ganhar uma hora, mas atrasa o relógio para essa hora não chegar nunca. Tudo bem? Olha, foi um prazer ter conversado com o Valentim. Eu tenho certeza que você também deve ter gostado bastante, você telespectador, de ter conhecido um pouquinho dessas histórias todas que o Valentim contou para nós. Olha que riqueza de conhecimento que esse rapaz tem, quanta coisa ele foi arquivando na sua memória ao longo dos anos, e ele é hoje um patrimônio histórico da cidade, a verdade é essa, porque pessoas que fazem a cidade, que tem aquela história oficial, né, que narra-se nos livros, e essa história às vezes ela é manipulada, mas a história que o povo conta, essa é a história verdadeira. E é essa história que nós estamos tentando resgatar aqui através do nosso bate-papo. Um abração para você, telespectador da Universal, e lembre-se, todos os dias, de segunda a sexta, das 11h15 a meio-dia e 15, bate-papo aqui na TV Universal.